nesse mês nós estamos falando sobre família, amém? E é um grande desafio falar sobre família, principalmente no mundo onde existem muitas opiniões sobre família, onde existem muitas pessoas dando palpite como viver, o que representa a família, o que é o casamento, como criar filhos. Então tem muita gente que fala muitas coisas, mas eu quero falar uma coisa para você, irmãos. Falar de família, você tem que conhecer o coração de Deus, porque família não nasceu da ideia do homem. Família, filhos, criação, multiplicação, não nasceu na terra, nasceu em Deus. Então só o Criador pode sustentar aquilo que Ele mesmo criou. Amém? E hoje eu quero falar alguns princípios. Nós começamos domingo retrasado, né? Domingo passado eu não consegui ministrar, mas domingo retrasado eu comecei a falar, né, sobre uma base do propósito da família de Deus. Porque você tem que entender por que você casa, por que você, né, tem filhos. Porque se você não entender, você vai passar momentos difíceis, irmãos, e a qual você vai até culpar Deus, ou culpar o seu esposo, ou culpar o seu filho, sem entender que tudo que você faz, ou tudo que você está fazendo é porque Deus desejou, é porque Deus te criou você, e Deus estabeleceu princípios para você viver, e os princípios que Deus estabelece são princípios para você viver em paz, para você viver alegre. Casamento é um lar onde uma família se vive em paz, não que é perfeito, mas se vive em paz, porque Cristo tem que ser a base, Cristo tem que ser o fundamento, Cristo tem que ser tudo para essa casa, para essa família. E uma família que tem Cristo, uma família que tem a base, essa família é uma família estruturada, amém? Glória a Deus. Vamos orar então. Eu quero falar também dos ataques do inimigo, né? Eu quero falar sobre os ataques que o inimigo tem sobre a família. Antes eu vou dar uma introdução aqui, e para nós falar sobre os ataques, 1 Samuel capítulo 30, versículo 1, nós vamos ler também. Vamos ler, depois nós oramos. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia em Ziclag, já os amalequitas tinham dado com impacto contra o sul de Ziclag e a esta ferindo e queimando. O próximo versículo. Tinham levado cativos as mulheres, diga as mulheres, que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Próximo versículo. Davi e seus homens viram a cidade, e ei-la queimada, e as suas mulheres, seus filhos, diga mulheres, filhos, filhas, isso aqui é uma família, amém? Eram levados o quê? Diga para a pessoa do lado, diga, a sua família não é para viver cativa, não é para viver presa, não é para viver escravizada, amém? Próximo versículo. O próximo versículo, agora o 7, versículo 7. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Ameleque: traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. O próximo versículo. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu esse bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançará, e tudo, diga tudo, vai ser liberto. Aleluia. Próximo versículo, vamos lá. Feriu, 17 diz assim: feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que montados em camelos fugiram. Próximo versículo. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas, também salvou as suas 2 mulheres. Próximo versículo, o 20. O próximo 20. Também tomou Davi todas as ovelhas e os gados e levaram diante de Davi e disseram: este é o despojo de
Davi. Pai querido, obrigado por essa manhã tão linda, abençoada, Pai. Pai, a tua igreja se reúne no teu nome. Pai, eu quero declarar, Pai, que esse ambiente é um ambiente, Pai querido, que o Senhor preparou para nós estarmos aqui. Esse lugar, Pai, não é um lugar só natural, mas esse lugar é um lugar espiritual. Existe uma atmosfera, existe, Senhor, algo que nós não vemos com os nossos olhos naturais. Algo que, Pai querido, aquilo que tocamos, Pai querido, não pode descrever, que é o reino do Espírito. Pai querido, nós sabemos que nós somos um ser espiritual. Pai querido, e esse ser espiritual, Pai querido, tem uma mente, e essa mente é a mente de Cristo. Eu quero declarar aqui, Pai querido, nessa manhã, que os nossos olhos espirituais sejam iluminados, que a mente de Cristo venha, Pai querido, trazer-nos visões, trazer-nos, Senhor, revelações. Pai querido, que nesse momento, onde nós estamos aqui em família, a igreja de Jesus é a tua família, que nós possamos ouvir a voz do Senhor, que nós possamos ouvir, Pai querido, a direção do Senhor. Tudo que o Senhor tem para nós nessa manhã, o Senhor vai fazer. Espírito Santo, eu declaro que és bem-vindo a este lugar, és bem-vindo a falar conosco. Move os corações. Pai, nós sabemos que o inimigo está atacando esses últimos dias, mas o Senhor é maior do que todo o ataque do inimigo. Pai querido, eu quero declarar que toda a ideologia, Pai, contrária à verdade, ela vai ser destruída. Todos os nossos achismos, Pai, tudo aquilo que o Senhor, Pai querido, predestinou, que o Senhor, Pai querido, designou, vai acontecer através das nossas vidas. Eu declaro famílias abençoadas. Eu declaro lares abençoados. Eu declaro, Pai, que a tua palavra diz que nossos filhos são como, Pai, que do fruto da oliveira ao redor da mesa, eles são ungidos do Senhor. A nossa esposa, essa videira frutífera, Pai. E bem-aventurado é o homem que confia no Senhor, Pai querido, e faz do Senhor o seu braço forte, e faz do Senhor a sua segurança. Nós confiamos no Senhor, Pai, porque alguns confiam em carro, em cavalo, mas nós confiamos no Senhor, que vai sustentar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso lar, Pai. Te damos honra e glória em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus. Irmãos, quando nós falamos de família, né, e essa semana nós tivemos um podcast maravilhoso. O pastor Márcio Alves, ali da Videira, esteve conosco também. Nós tivemos um momento tão precioso ali, né? E eu falo que esse podcast foi tão leve, tão assim, um compartilhamento. Depois você vai assistir também. E nós falamos sobre família. Nós falamos sobre o propósito. Qual é o propósito de Deus para a família? Porque para nós entendermos o propósito de Deus, eu quero só dar uma pincelada bem rápido. Para nós entendermos o propósito de Deus, nós temos que ir ao começo. Nós temos que ir ao princípio. Nós temos que ir em Gênesis. Quando Deus estabelece, Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus está revelando a sua vontade. Deus está revelando aquilo que está no seu coração. Mas Deus não somente revela, Deus começa a trazer à existência o seu plano. Deus começa a trazer agora a sua vontade, a materialização. Deus começa a criar os céus, a terra, cria todas as coisas, né? Deus cria o universo, Deus estabelece as estrelas, Deus estabelece todas as leis que governam esse universo. E depois de Deus ter criado todas as coisas, a Bíblia diz que Deus criou a coroa da criação. Deus criou o homem segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. Quem olhava para Adão não via Deus, mas via alguém que representava Deus. Adão foi-lhe dado algo para representar Deus na terra. Alguém que representa, alguém que expressa uma imagem. Quando você mostra uma foto para alguém, né, e você vê isso muito, porque hoje existe muita fake news, né? Você olha o Instagram da pessoa e olha aquela foto tão bonita, e quando você encontra com aquela pessoa, fala, mas parece que não é a mesma pessoa, né? Porque a imagem está meio parece que trabalhada ali no Instagram, no Facebook, mas quando você vê a pessoa realmente, fisicamente, você fala, uau, que mudança! Mas você não fala, né, irmão? Porque você é educado, você tem a vida de
de Deus, né? Mas é assim que acontece quando alguém olhasse para Adão, porque a Bíblia diz que Deus criou o homem para expressar quem Deus era. Quando Deus cria Adão, Deus criou esse ser que quando toda a criação olhassem para Adão, todos que olhassem para Adão e Eva viam a expressão de Deus. Deus queria se dar a conhecer, Deus queria revelar o seu plano, e Deus chamou o homem e lhe deu uma autoridade delegada de representar ele aqui na terra. Diga autoridade. Delegada, Deus delegou, Deus deu um poder ao homem para representar, e Deus disse: você homem, você Adão, que é a minha imagem, você que é a minha semelhança, você vai representar. E o interessante é que a Bíblia diz que Deus criou um ambiente não só físico, mas um ambiente espiritual. O ambiente espiritual se chama, diga, jardim físico. Éden é um ambiente espiritual. O que isso quer dizer? É que Deus criou plantou um jardim. Deus colocou o homem no jardim. Diga, no jardim. Diga, Deus colocou num jardim, no lugar de delícias, no lugar de prazer, e nesse lugar perfeito, aonde a vontade de Deus foi estabelecida, nesse lugar perfeito chamado Jardim do Éden, que, como eu disse, não é simplesmente um lugar físico, mas um lugar espiritual. Deus estabeleceu também ordens, Deus estabeleceu um governo para aquele jardim, e a Bíblia diz, né, que ao sétimo dia, depois de Deus ter criado todas as coisas, Deus descansou. Porque Deus estava cansado? A Bíblia diz que Deus não dorme, irmãos. A Bíblia diz que Deus não cansa. Deus, a palavra descansar é aqui para que Deus aproveitar, para Deus, é como agora, Ele falou: eu criei o homem, eu criei a mulher, eles me expressam, eles têm a minha imagem, eles têm a minha semelhança, agora eu quero estar com eles e aproveitar esse tempo com eles. Deus criou o homem, Deus criou a mulher para se relacionar com Ele. Aleluia. Você gosta de relacionamentos? Você gosta de conhecer pessoas novas? Eu fico pensando Adão. Adão não conheceu uma pessoa nova, Adão conheceu o Criador de todo o universo. Adão e Eva sentavam todos os dias na viração do dia para ouvir um pai falando para eles, instruindo eles todos os dias o que eles deveriam fazer, como eles deveriam preservar essa vida que Deus colocou, esse ambiente que Deus colocou. E Deus disse para o homem: você vai guardar, você vai cultivar esse lugar. Diga, guardar e cultivar. Não era um trabalho difícil, irmãos, era para apenas guardar, né? Era apenas cultivar esse lugar. Mas você sabe que quando a Bíblia diz também que Deus, depois de ter criado o homem, depois de ter criado a mulher, a Bíblia diz que Deus os abençoou. Agora eu te pergunto, por que Deus os abençoou? Sabe por quê? O ambiente que o homem estava não tinha como, irmãos, não ser abençoado. O ambiente que o homem estava, no centro desse jardim, havia uma árvore que se chamava Árvore da Vida. Isso representa Cristo. No centro do jardim, ali havia Cristo sustentando toda a criação. E esse jardim agora, havia o centro dele uma árvore chamada Árvore da Vida, aonde o homem podia repousar, aonde o homem podia descansar, aonde o homem podia gerar filhos, multiplicar, segundo a imagem e segundo a semelhança de Deus, porque a obra que Deus criou foi uma obra completa, perfeita, um lugar de prazer, um lugar de descanso, um lugar de gerar filhos, um lugar de gerar homens e mulheres que expressavam a imagem do Criador. No jardim não tinha inveja, no jardim não tinha briga, no jardim não tinha um querendo ser maior que o outro, no jardim havia amor, no jardim havia paz, no jardim havia harmonia. No jardim é um ambiente perfeito, onde Deus estabeleceu a sua criação, o homem e a mulher a estar ali. E a partir desse lugar, Deus disse para o homem: você vai governar toda a terra, e você vai produzir e tomar posse de toda a terra. Quando o homem gerasse filhos, a vontade de Deus era que a cada lugar que ia um filho de Adão, era alguém que representava Deus. No jardim,
o homem ouvia simplesmente uma voz. No jardim, o homem se alimentava simplesmente de uma voz e de uma árvore. No jardim, o homem ouvia a voz de Deus. No jardim, tudo era perfeito porque somente uma voz era ouvida. Até que uma segunda voz começou a ecoar no jardim. Até que essa segunda voz começou a falar com Eva. E essa voz que falou com Eva não era a voz de Deus, era a voz da serpente. E você sabe a história, eu não quero me delongar na história, mas o momento que o homem se divorciou da voz de Deus, o momento que o homem não ouviu mais a voz de Deus e começou a ouvir outra voz, a Bíblia diz que veio o pecado, que veio uma consequência. Isso acontece, irmãos, aleluia. Nós vamos pregar no escuro, aleluia, glória a Deus. O momento que o homem começou a ouvir a mulher, começou a ouvir uma voz estranha. Ele começou a ser guiado por uma voz que não era de Deus. E nesse momento ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E nesse momento os olhos deles se abriram. Que olhos são esses? Os olhos da independência. Os olhos para gerar filhos, famílias, achando o que é certo e o que é errado. Deus não deu um manual no Éden para Adão, dizendo faz isso ou faz aquilo. Deus criou um homem para um relacionamento e através de um homem contemplar a Deus todos os dias, olhar a Deus todos os dias, conversar com Deus todos os dias. Deus estava ali trazendo uma imagem, trazendo quem Ele era, se revelando, e através disso Adão iria gerar. Mas no momento que Adão se divorciou da vontade de Deus, que ele ouviu outra voz, veio todas as consequências e nós entramos em um mundo caído. Aleluia. Glória a Deus. O pastor quase que cansou na introdução. Quando o mundo caiu, a casa caiu. Entrou no coração do homem uma semente. E essa semente corrompeu o homem e a mulher. A primeira família, você conhece a história. Um filho mata outro filho. E fora do jardim, a vida é hóspede. Fora do jardim, fora da vontade de Deus, a vida é terrível. Eu vou voltar a repetir. Fora da vontade de Deus não tem preservação do propósito de Deus. Fora da vontade de Deus não existe propósito que possa permanecer. Fora da vontade de Deus, o homem agora vai suar, o homem vai trabalhar, o homem vai se fadigar, o homem vai tentar gerar filhos, mas esses filhos não conseguem expressar a imagem de Deus. Por quê? Porque o mundo foi agora contaminado, o homem foi contaminado com o veneno da serpente. Nós sabemos que Cristo veio, nós sabemos que Cristo veio restaurar todas as coisas. E eu quero falar uma coisa que comecei falando na célula. Você sabe que existe algo que começa dentro de casa, por causa da natureza que caiu, do homem que não expressava mais a imagem de Deus. Existe uma coisa que começou a acontecer dentro das casas. Sabe por quê, irmãos? Porque é nas casas, é nas famílias que nós preparamos uma geração. A mudança de toda a sociedade não está no governo. A mudança de toda a sociedade não está somente na igreja, mas começa dentro de uma casa. Jardim do Éden era uma casa que Deus criou para a habitação do homem. Era uma casa espiritual e representava Cristo, o homem em Cristo. Ixi, agora eu comecei a revelar o mistério. Jardim representava o homem, que Cristo era o centro. Hoje, quando você nasce de novo, a Bíblia diz que nós nos tornamos uma nova natureza, uma nova criação. E hoje nós voltamos para dentro de Cristo, voltamos para dentro do jardim. Quando você aceita Jesus, sabe o que acontece? Você é transportado das trevas para o reino da luz. Você é tirado de Adão e colocado em Cristo. Você não vive mais agora como vive as pessoas aí fora. Você vive para expressar a imagem que Deus declarou ali em Gênesis, que você iria ser a imagem e a semelhança de Deus. Quem pode dar glória a Deus? Mas enquanto isso nós vamos lutar, irmão, aqui na terra com o pecado. Muitas das vezes, e isso me confrontou muito, eu quero falar talvez aqui uns 10 minutos sobre isso. Algo que começa dentro de casa, diga dentro de casa. Dentro de casa, irmãos, a casa, a família, não é um parque de diversão. A gente acha que família é para ser, não,
A família é um ambiente de guerra. Que isso, pastor? É um ambiente onde você vai ter que lutar, meu irmão. É um ambiente onde existe um inimigo que está querendo destruir você, destruir a família, porque tudo que é o propósito de Deus, tudo que Deus disse, tudo que Deus estabeleceu, existe alguém que a Bíblia diz que ele veio para roubar, ele veio para matar e ele veio para destruir. Então eu quero dizer para você, enquanto você estiver aqui na terra, você vai estar debaixo do ataque do diabo. O diabo está querendo roubar o seu relacionamento com a sua esposa, o diabo está querendo roubar o relacionamento com você e com os seus filhos, o diabo quer trazer divisão, o diabo quer trazer intriga, mas muitas vezes nós não percebemos isso e nós lutamos marido com mulher, mulher com marido, filho com pai, pai com filho, e não entendemos que existe alguém por detrás que está querendo, que está orquestrando tudo isso, porque nós não estamos na Disney, no mundo encantado, nós estamos em um campo de batalha. Diga família, diga família. Diga família, é um lugar onde nós vamos batalhar, é um lugar onde nós temos que ser intencional, é um lugar onde nós não temos que ser passivo, porque existe alguém querendo destruir aquilo que é o propósito de Deus, e você veio aqui à terra para um propósito, e o propósito que você veio é para o propósito de Deus. Você não existe por você, você não está aqui por você, mas você veio para manifestar uma vontade, assim como Jesus disse, eu vim fazer a vontade do meu Pai, eu não vim fazer a minha. Você está aqui para um propósito, e quando você entende que você está aqui muito maior, que o propósito que Deus tem é muito maior do que simplesmente um casamento, só uma família é cumprir um plano de Deus, uma vontade de Deus. As famílias estão debaixo de ataque. Nós vivemos em um século, irmãos, e eu posso dizer que eu acredito que seja um dos piores séculos que nós estamos vivendo. Mas não se preocupe, porque se você está em Cristo, você está no mundo, mas você não pertence ao mundo, porque você no mundo está em Cristo. Aleluia, para ter mais glória a Deus aqui. Nós temos que cuidar. Quero falar algumas coisas práticas para você. A impunidade, ela acontece dentro de casa. E a corrupção. O que é a corrupção? Porque o homem foi desconfigurado da sua originalidade. Com o pecado desconfigurou o homem. Sabe aquele computador que entra um vírus? Aleluia. O computador é perfeito, funciona, você dá os comandos, todos os comandos é perfeito. Mas quando entra um vírus, você dá um comando, o negócio não obedece, fica girando. E o que acontece é porque existiu algo que contaminou e que danificou um sistema operacional que Deus criou dentro de você para funcionar. E com o pecado, esse sistema operacional foi o quê? Corrompido. Obrigado, meu querido. Está pregando comigo. Corrompido. Aleluia. Você tem que tomar cuidado para não trazer um sistema corrompido para dentro da sua casa. Coisas práticas. Na criação de filhos, muitas das vezes, nós falamos para o filho, filho, não deixe esse copo aqui na sala, porque se você não levar para o lugar da cozinha, na copa, aonde você guarda o copo, você vai ter uma punição. E aí o que acontece? O seu filho ouviu um comando que você deu para ele. Se eu deixar o copo aqui onde está e não guardar ele, vou ter consequência. Vou ter o quê? Disciplina. Mas passou uma semana, passou 2 semanas e o copo continua no mesmo lugar. E o teu filho recebeu uma mensagem muito clara. É que a tua palavra não vale nada. E não existe também disciplina na sua casa. Então ele pode fazer o que ele quer. Então a corrupção, o que é essa corrupção? É sair do propósito original. Corrupção é você perder a essência. Corrupção é aquilo que foi contaminado, corrompeu, aquilo que estragou, aquilo que desmesclou. Então, dentro de casa, irmãos, nós temos que cuidar. Porque muitas das vezes nós falamos, e Deus falou muito comigo isso. Deus falou muito forte. Muitas vezes nós falamos e a nossa palavra não tem validade. A nossa palavra não tem autoridade. Então nós estamos ensinando para os nossos filhos a impunidade. Pode fazer o que quiser e não vai ter punição. Porque a Bíblia diz que o pai que ama, você está numa batalha na sua casa. E essa batalha é para ensinar também para esse filho, para essa filha, que se você falou, você é homem, você é mulher e você representa a Deus, porque alguém que representa a Deus, alguém que tem a imagem de Deus, tem que ter uma palavra de sim, sim e não, não. E o que passa disso não vem do diabo, vem do diabo.
Então a corrupção entra dentro de casa, mas nós às vezes nós fazemos parte disso, nós ensinamos. Sabe quando você está dirigindo, irmão? Ali no Brasil tem muito disso, né? Aqueles pardais, assim, e de repente você sabe aonde que está, né? Você está com uma velocidade acima do limite, né? Achando bonito, tem 2 olhinhos ali olhando para você atrás, os seus filhos, e você está numa velocidade maravilhosa correndo, e quando vem um pardal, você dá uma freada e fala, sabia que você ia me pegar, e os teus filhos estão dizendo assim, a mensagem que eles estão recebendo: pode desrespeitar a autoridade, pode ultrapassar os limites, pode viver uma vida desonrando a autoridade. Nós não percebemos isso. Nós achamos isso bonito, podemos ensinar os nossos filhos a fazer coisas erradas, desrespeitando a autoridade. Mas tudo isso, meu Deus, nós estamos numa guerra, hello! Nós estamos numa guerra, nós não percebemos que muitas vezes nós estamos trazendo uma imagem. Dentro de casa você representa uma imagem. Talvez era melhor você não ter vindo hoje aqui. Aleluia. O teu filho é uma folha em branco, meus irmãos. Os nossos filhos são uma folha em branco que está sendo escrita uma história sobre a vida deles. Você não pode negligenciar essa geração. Eu estava conversando com algumas pessoas, estou falando, essa é uma das piores gerações que nós estamos vivendo, e nós somos pais. E pais são pais, não pais somente que vão morrer, e os nossos filhos não vão ser transicionados. Nós somos pais geracionais, nós somos pais que vamos ensinar os princípios para os nossos filhos. Nós somos pais dentro de casa, e eu quero convidar você hoje a gerar em você algo que não vai conformar você. Se você está fazendo coisa errada, irmãos, Deus vai te punir, não descansa. Mas não descansa assim, questão de ficar passivo da mesma forma. Você vai mudar a tua forma de viver, você vai declarar que o que você vai viver em casa vai refletir Cristo, vai refletir Deus. Porque sem perceber nós estamos corrompendo. Sabe quando você atende o telefone ou o seu filho atende o telefone e alguém que está procurando com você, e você fala que eu não estou. Você está falando para o seu filho, pode mentir. Mas parece bonito isso. Sabe quando você fala mal de alguém na frente dos seus filhos? Você está ensinando para os seus filhos que falar mal das pessoas está tudo certo. Aí eu pergunto, que imagem nós estamos refletindo? A imagem de Adão ou nós estamos em Cristo? Nós precisamos mudar a nossa mente. Nós precisamos mudar o sistema de valores que está impregnado dentro da nossa mente. O nosso funcionamento não está adequado com a nossa nova natureza. Ei, hello! A sua nova natureza, se você aceitou Jesus, se você está em Cristo, é diferente. Você precisa baixar o download do céu e viver conforme os princípios e valores do céu. Nós precisamos não nos conformar com esse mundo. Paulo diz, não vos conformeis com esse mundo, mas seja transformado pelo poder da verdade, que é a palavra de Deus. Então cuidado, irmão. Deus falou muito comigo, cuidado com o que você fala, porque se você fala, cumpra o que você fala. Nós vivemos uma geração que as palavras dos homens não têm mais validade, não tem mais peso. Eu quero dizer, quando Deus criou Adão para representar Deus. E quando Adão falava, Adão tinha que fazer. Porque é como que Deus colocou essa responsabilidade tão grande, representar quem Deus é. Você foi chamado para representar quem Deus é. Eu vou dizer uma coisa para você. O teu espírito, quando você aceita Jesus, está unido com Cristo. Mas a tua alma representa Deus. O que é a tua alma? Mente, vontade e emoção. A tua vontade tem que ser a vontade de Deus. As tuas emoções têm que ser os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Então, o teu funcionamento, a tua forma de viver tem que ser uma forma que expressa Cristo. As palavras que você fala tem que expressar Cristo. A correção que você vai dar para os seus filhos tem que representar Cristo. O amor do homem para a mulher. A Bíblia diz que o homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, porque alguém que ama a esposa é alguém que reflete Cristo. Uma mulher que se submete ao homem é uma mulher que entendeu o desenho, entendeu a posição dela. Não é que ela é inferior, não é que ela é menor, não, ela está numa posição, ela foi criada junto com o homem. O homem veio primeiro, sim. O homem é do pó, a mulher não é do pó, a mulher é da costela, glória a Deus. O homem foi criado do pó, a mulher foi criada da parte lateral do homem, irmãos. O homem, você é pó. A mulher, por isso que a mulher ela é melhor, irmão.
Cadê os homens aqui? Vai ficar bravo comigo. Vou hoje, as irmãs vão começar a gostar mais do pastor. Mas você não foi criada inferior. Você foi criada para um propósito. E tudo funciona, uma família estruturada, ela funciona no propósito. Não vou me submeter a esse homem. Quem é? Eu vou dizer uma coisa para você. Você não está se submetendo a um homem. A Bíblia diz que nós submetemos a Cristo, porque toda a autoridade Deus que deu. Se Deus deu autoridade para o homem, a autoridade não é do homem, é uma autoridade delegada, mas sim é do homem, mas é de Deus, é do homem e é de Deus, porque foi Deus que deu. E quando você se submete a esse homem, não sendo perfeito, vendo os erros deles, as falhas dele, você está submetendo a Cristo, porque Paulo vai dizer que o casamento representa Cristo e a igreja. O que quer dizer que hoje Cristo está em mim, e eu sou quem? Eu sou a auxiliadora de Cristo, eu sou a mulher, eu sou o representante, por isso que vamos casar. Você pegou o código aqui, igual falam uns aqui? Cristo precisa de uma auxiliadora idônea, que é a igreja, eu e você. Quando Paulo vai dizer do mistério que estava oculto, da família, a família reflete Cristo, a geração de filhos reflete Cristo, tudo tem a ver com Cristo, porque todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, então tudo aponta a Cristo, aleluia. Tá pouco, aleluia, glória a Deus. Nós temos que cuidar, irmãos, para nós não trazermos dentro de casa um sistema de corrupção. Ensinarmos os nossos filhos isso. Comidas, muitas das vezes nós damos comida. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Comida também é espiritual. Se você não cuidar dessa casa que Deus te deu aqui, esse corpo aqui, você não vai viver muito tempo. E depois você vai pedir para Deus, Deus, me ajuda. Mas daí, a tua administração, que Deus deu sabedoria para você comer comidas boas, você só come junk, dá junk para os teus filhos. E aí você quer que os seus filhos vivam. Hoje eu estou como um pai aqui, irmãos. Se você me recebe, isso é tudo com amor. Essa palavra está entrando em mim também. Eu estou pregando para mim. E você ensina os teus filhos que pode comer de qualquer jeito, descontrolado. E aí você acha que, não, mas Deus, eu agora estou em Cristo, sim, espiritual, o teu homem espiritual, o teu espírito está, mas a tua carne ainda está na terra. A tua carne ainda, que é o templo do Espírito, tem que ser cuidado. A tua carne tem que ser bem administrada ainda. Vai para a academia, irmão. Eu não gosto de academia. Eu não sou a favor, mas eu sei que é bom. Irmão, nós precisamos ser coerentes com a administração. Deus nos deu o governo para você administrar sua casa, administrar seus filhos, administrar sua família, administrar o seu tempo, administrar todas as coisas. E hoje muitas coisas têm roubado, o homem se tornou escravo. Eu quero declarar que Deus vai nos tirar dessa corrupção, dessa escravidão. Aleluia! Nós vamos sair dessas escravidões, dessas prisões que tentam, desse sistema que tenta nos prender. Não é as pessoas que ditam o que você tem que fazer, é a palavra de Deus que é lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. É nela que você tem que caminhar e andar, e tudo vai ser preservado. Você viverá longos dias de vida com a sabedoria que Deus te deu para alimentar bem, para gerar os seus filhos, não debaixo, de impunidade, debaixo de corrupção, mas para ensinar eles também que precisa se alimentar bem também, porque quem cuida, irmão, representa também Cristo. Como? A mulher que prepara a sua comida ali, com amor para o seu marido, está cozinhando, está fazendo, não aguento essa cozinha, não aguento essas coisas. Irmão, você não entendeu que a coisa mais preciosa que Deus te deu foi uma família, que essa família tem que ser cuidada, tem que ser nutrida, essa família tem que ser, porque isso representa Cristo. Não vale a pena você vir para a igreja igual um religioso, colocar a Bíblia debaixo do braço e na tua casa ser ali um lugar hostil, um lugar de briga, um lugar de discussão, um lugar onde seus filhos estão olhando e falando, não vale a pena casar. Não vale a pena, porque esse casamento é isso, tô fora. Aleluia. Você está refletindo uma imagem, querido. Você é representante de Deus. É por isso que você vem aqui os domingos. Não é para apanhar, não é para aprender. Aleluia. Mas às vezes nós somos confrontados. Eu estou sendo confrontado por Deus nesses dias. E a mensagem que eu ia pregar aqui agora, ainda não comecei, Jesus. Hoje é uma conversa de um pai para filhos. Eu quero ver você numa família abençoada, irmãos.
Eu quero você ver uma família estruturada por Deus, aonde você chega a um lar onde tem a bênção, aonde o marido chega tem prazer de estar em casa, onde a mulher tem prazer de servir o marido, aonde os filhos chegam, abraçam os pais, beijam os pais, aonde há paz, aonde há harmonia, aonde não há um ambiente de guerra, aonde há alguém tentando entrar, mas alguém que está tentando entrar é o inimigo, e o inimigo não vai prevalecer. O inimigo não é a tua esposa, o inimigo não é o teu filho, o inimigo é a serpente que entrou dentro do jardim. Que Adão estava fazendo o quê, meu Deus do céu? Onde Adão estava? Aonde Adão estava quando aquela serpente conversou com aquela mulher, meu Deus? Deus disse para ele: Adão, você vai guardar esse jardim. Cadê Adão? Adão estava tentando dar nome nos animais. E a serpente falando: homem, você tem que se posicionar na sua casa. Sua palavra tem que ser palavra de Deus. Se você fala que ama a sua esposa, não só fale, mostre que você ama ela. Gestos, atitudes. Aleluia. As irmãs da glória a Deus, por favor. Nós estamos num seminário de casal aqui, hein? Meu Deus do céu. Família, se você não é casado, ainda vai pegando os códigos aí, vai pegando aqui, porque isso vai ser bênção para a sua vida, irmãos. Aplica, são princípios da palavra de Deus. Aleluia. Nós ensinamos nossos filhos que a coisa mais importante é o trabalho, porque toda vez que os nossos filhos querem chegar até nós dizemos: estou ocupado com algo importante, estou trabalhando, sendo que a coisa mais importante são eles. E o recado que você está dando para eles, trabalhando aí para tentar trazer alimento para eles, dizendo que você trabalha bastante para dar uma vida boa para eles, muitas vezes ele não quer uma vida boa, ele quer um pai presente. Ele quer alguém que olhe para ele e fala: você é a pessoa mais importante, eu vou tirar tempo para você. E Deus está me confrontando nisso, Deus está nos confrontando nisso, irmãos. Porque nós achamos e ensinamos a nossa geração que presente é a forma de amor. Mas eu vou falar que presente não é, pode ser uma das expressões de amor, mas o maior amor é quando você pega o seu tempo e gasta o seu tempo, porque o seu tempo é a sua vida, cada dia, cada momento, cada segundo. Se eu estou aqui hoje, eu estou gastando meu tempo com vocês porque vocês são preciosos, sabe por quê? Porque esse tempo não volta mais da minha vida, esse dia não volta mais, essas horas não voltam mais, é uma hora menos que eu estou vivendo nessa terra, é um dia menos que eu estou vivendo nessa terra, mas eu quero gastar a minha vida para aquilo que é precioso. E muitas vezes dentro de casa nós ensinamos que o mais precioso é trabalho. Deus não criou o homem para trabalhar, Deus criou o homem para guardar, cultivar. Se você está em Cristo, no jardim agora, em Cristo, nós temos que mudar o nosso estilo de vida. Então pare, pai, dizendo: eu tenho que trabalhar. Eu falo: tua casa às vezes não precisa de um pai trabalhador, tua casa precisa de um pai amoroso, de um pai que vai dizer: hoje nós vamos sair e nós vamos desfrutar a vida. Nós vamos almoçar, nós vamos jantar, nós vamos gastar tempo com aquilo que realmente é precioso e é importante para Deus. Invista naquilo que Deus te deu para você. Sua família é o maior presente que você tem. Sua família é a maior riqueza, não vale a pena você ter dinheiro. A maior herança, tem gente que fala, não é riqueza, não é casa. A maior herança é uma família que cumpre o propósito de Deus. A maior herança é um legado que um pai e uma mãe pode deixar para os seus filhos. Trabalhe, irmão, não estou falando que você não tem que trabalhar, vai trabalhar. Vai ter, preguiçoso com a formiga. Mas trabalhar tem que ser um trabalhar para um propósito, para entender que você está em um campo de batalha dentro de casa ensinando. Você sabe que a Bíblia fala que os nossos filhos são o quê? Flecha é instrumento do quê? De brincadeira? Flecha é o quê? É um instrumento de guerra. Você está numa guerra dentro de casa, você está preparando uma flecha. Você está, muitas das vezes, teu filho fala, não sei o que, mas você está lançando ele para trás, porque aonde você não vai chegar, ele vai chegar. A flecha tem que ir muito mais longe do que o arqueiro. Você está preparando flechas dentro da sua casa, irmãos. Nós temos que ser intencionais na nossa casa, no nosso lar. Você que não tem filhos ainda, vai pegando aí e vai aprendendo, escrevendo. Você vai errar muito menos. Aleluia. Diga para a pessoa do lado, diga: nós fomos chamados para funcionar na natureza de Cristo. Diga: você foi chamado, querido. Você foi chamado, diga. Porque em Cristo nós fomos reconciliados. Diga: reconciliado.
Coloca Coríntios 2 para mim, e eu vou começar minha pregação agora. Coríntios 2, capítulo de número 5, 19 a 20. Diga para você hoje, não fala para mim não, fala para você. Eu quero mudar, eu quero mudar, eu quero mudar. Eu estou falando para mim, eu quero mudar muitas coisas. E já comecei em casa, irmãos. Ontem eu já comecei algumas coisas em casas e... Só que cuidado para você não ser muito radical e querer mudar tudo de uma vez. Aquilo que você não conseguiu mudar, aquilo que você não fez aí em anos da sua vida, não queira fazer em um dia só, que você vai colocar uma pressão muito forte que não vai dar certo. Mude aos poucos. Porque muitas vezes nós queremos mudar tudo uma vez. Agora fazer isso, agora todo mundo aqui de castigo, todo mundo isso. Você está dando uma dose, irmão, muito forte. Seja sábio na sua casa. Comece com pouco, mas comece. Ou comece com a dose forte. Não, com a dose necessária. Amém? Diga, eu quero baixar o download da vida de Cristo em mim. Olha o que diz ali o versículo. A saber que Deus estava onde? Deus estava se dando a conhecer, se mostrando através de... Quando Cristo veio à terra, a Bíblia diz que Ele era a imagem do Deus invisível. Ele veio agora representar aquilo que Adão não conseguiu representar. Ele veio projetar aquilo que Adão perdeu. Ele veio mostrar o que era Deus. E Ele veio e agora nós estamos nele. Mas nós temos que funcionar nessa nova natureza nele. A saber que Deus estava fazendo o quê? Diga assim, hoje é dia de eu começar a reconciliar tudo que está fora de ordem dentro da minha casa, na minha vida, na minha família. É tempo de reconciliar, de trazer tudo aos pés de Cristo, de trazer tudo à cruz de Cristo, de trazer tudo aos princípios de Deus, de viver uma vida que vale a pena viver. E estava dizendo assim, reconciliar consigo mesmo o mundo, e não imputando os homens as suas... E nos confiou a palavra o quê? Diga, cadê os homens aqui? Pais, cadê você? Diga, eu. Diga, eu estou aqui para reconciliar minha família com Deus. Diga, eu estou aqui para ser um sacerdote na minha casa, que a vontade não é a minha, é a vontade de Deus. Reconciliação, trazer a origem. Aleluia, aleluia. E eu vou começar a pregar aqui agora. Eu tenho 15 minutos. O que nós lemos 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1. Diga, nós estamos numa batalha. Nós estamos numa batalha. Não entre dentro da sua casa achando que aquilo é um parque de diversão. Faça esse lugar virar um Éden. Mas para isso você vai ter que ser intencional. Para isso você vai ter que mudar formas. Fale menos, mas que as tuas palavras sejam verdadeiras. O que acontece nessa passagem que nós lemos aqui? Davi estava numa batalha. Davi era rei, diga rei. Sacerdote. Rei. Davi estava em uma guerra. E quando Davi estava nessa guerra, o que acontece? A casa dele foi o quê? Atacada. A Bíblia relata, nesse versículo que nós lemos em 1 Samuel, no começo, versículo 31, que Siclaque, ele foi saqueada pelos amalequitas. Diga amalequitas. Amalequita representa o inimigo, amalequita representa as obras do diabo, porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. O diabo quer roubar a sua família, o diabo quer escravizar a sua família, o diabo quer levar os seus filhos escravos. E Davi estava em um campo de guerra, Davi estava conquistando territórios para o Senhor, Davi estava como um rei focado
focado. Mas de repente, quando ele volta da guerra junto com seus homens, a Bíblia diz que ele encontra a cidade toda queimada, a cidade toda destruída. E o que acontece? Ele olha e ele não encontra os seus filhos, ele não encontra suas filhas, ele não encontra sua esposa, ele não encontra os seus bens, porque o diabo quer roubar tudo. O diabo quer roubar as suas finanças, o diabo quer roubar no seu casamento, o diabo quer roubar nos seus filhos, o diabo quer roubar a sua casa e destruir tudo. Essa é a história que hoje nós vemos acontecer em muitas famílias. Mas eu quero dizer para você que está aqui hoje, isso não vai acontecer mais a partir de hoje na sua casa, na sua família, porque Deus vai restituir tudo aquilo que o diabo roubou. Você tinha que ser mais animado, irmão. Todos nós gostaríamos de ter um casamento no paraíso, sim ou não? Davi, quando volta de guerra, a casa caiu. Davi, quando volta de guerra, ele reconheceu que a maior coisa que ele negligenciou foi a sua casa. Eu fico pensando, como que ele não deixou ninguém guardando a sua casa? Como que um homem de guerra como Davi, e Davi era um homem falho como eu e você, e hoje nós falhamos também, mas como que um homem estrategista de guerra, ele deixa a sua casa, a sua família, todos protegidos. E hoje nós vemos, irmãos, eu quero falar, mas não vou entrar nisso agora não. E hoje nós vemos muitos homens de Deus, muitos homens usados por Deus, que vão para as guerras, que vão aí, ganham almas, ganham tudo, mas quando olha para a sua família está destruturada, os seus filhos não querem nem saber de que tem um pai dentro de casa. Está tudo desordenado, porque eles estão tão envolvidos que eles falam que é a obra de Deus, mas a casa deles o quê? Entrou uma bagunça, o diabo entrou, a serpente entrou lá e começou a falar e trazer confusão, e esse homem agora está tão ocupado com as coisas de Deus que não tem mais tempo. E a Bíblia diz que uma das coisas que requer a um homem de Deus, ele seja fiel, ele seja marido de uma só mulher, isso é a Bíblia, e que ele tenha sua casa debaixo de governo, disciplina, porque se ele não governa a sua casa, como que vai governar a igreja de Jesus? Oh meu Deus, eu vou dizer uma coisa para vocês, tem muitas pessoas que são usadas em muitas áreas, mas não são exemplos para mim em certas áreas. Ninguém é perfeito, irmão. Não estou aqui para falar mal de ninguém. Mas tem gente que não representa para mim como família. Mas você não deve olhar para homem, não. Você deve olhar para Jesus, porque todos nós estamos passando por um processo de transformação. Eu luto na minha casa. Eu tenho 2 flechas lá em casa. Pensa na luta. 2 homens de Deus poderosos na terra. Não estão prontos ainda, estão passando por um processo de transformação. Mas às vezes eu tenho que colocar pressão, irmãos. Mas eu sei que eles vão muito mais longe do que eu. Eu sei que o meu papel eu quero cumprir como um pai, não simplesmente só como pai espiritual, mas como um pai biológico. E Deus confiou para mim o Gabriel e o Daniel como um pai biológico também. Mas eu tenho filhos espirituais que também Deus confiou, que são vocês aqui. E eu quero também cumprir o meu papel como pai aqui, em lançar vocês muito mais longe do que eu. Meu pai querido, o que fazer quando a nossa família está debaixo de um ataque? O que fazer? Primeira coisa, olha a pessoa de lado, reconheça que a sua família está em batalha. Primeira coisa, você tem que reconhecer. Porque se você ficar omisso quanto a isso, nada vai acontecer. Muitos casais, agora eu quero falar, 10 minutos, têm sido saqueados. Hoje eu não estou sentindo arrepio, nada. Até o arrepio foi embora, pastor. O negócio ficou tenso aqui. Hoje é o pai que fechou a porta e falou, vamos conversar. Porque eu não quero que você seja saqueado mais, meu irmão. Muitos casais têm sido saqueados. Lembra daquele primeiro amor que você tinha?
Você chegava em casa, sua esposa olhava, meu Deus, que homem perfeito. Aquela paixão quando você está namorando, assim, não existe problema nenhum. Se trabalha, não tem problema. Só quero saber quem vai pagar as contas, quem vai sustentar aquela casa, mas tudo bem. Com o amor, quando vem a paixão, você não vê nada, você fica cego, tá falando assim, né? Eu vou falar assim, irmão, cuidado. Você que vai casar, cuidado. Um casamento não é sustentado só de paixão. Um casamento tem que ser sustentado de uma realidade. Aonde que para um homem assumir uma casa, ele tem que ser um homem que tem responsabilidade de administrar a sua vida e ter também responsabilidade de trabalhar. Mas quando você está apaixonado, tudo é perfeito. Só que o problema é que essa perfeição, uma hora ela vai acabando. Quando você casa, aí você começa a ver os defeitos. Mas quando você casa nos primeiros anos, é maravilhoso. Eu falo que o primeiro ano às vezes é desafiador. Mas o marido sempre traz uma rosinha, né? O marido sempre está ali agradando a mulher. Sempre estão assim debaixo de uma paixão. O início tudo é um desfrute. Mas com o passar do tempo parece que essa rotina vai acabando. Parece que a mulher que era tão perfeita, você olha, já não parece mais tão perfeita. Seus olhos vão ficando ruins, meus irmãos. Porque quem tem olho bom vê tudo bem. Eu vou falar uma coisa, se o corpo dela não está bom, o teu também não deve estar bom. Então para de olhar para a mulher do outro ou para olhar para uma coisa que é a ilusão, que é do diabo. Porque o diabo, ele se veste de saia, mini saia. O diabo, ele se veste de sapato alto. O diabo, ele se veste de unha comprida. O diabo se veste também. Também o diabo se veste de hominho fortinho, entendeu? Pintão. E você olha pro seu marido assim, ó. Um pinta bonita, né? Aí você olha pro seu marido e fala assim, ei. Não é igual, mas é o marido que te ama. É quem Deus colocou ao seu lado para cumprir um propósito. É muito mais do que ser bonito. É muito mais do que ser forte ou do que ser magra. É cumprir a vontade de Deus. Nós estamos aqui por boniteza. Nós estamos aqui para cumprir o que Deus estabeleceu para casa e para a família. Nós estamos aqui para amar um ao outro, refletir Cristo. Aleluia. O diabo tem tentado sacar, irmãos, esse primeiro amor da nossa casa. Uma coisa que Deus falou para Adão, você tem que cultivar. E sabe o que é cultivar? É que uma planta, uma flor, que ela não é regada, ela começa a secar. Casamento, você tem que começar a regar. Chega com uma flor, mas não só com uma flor. Chega com uma atitude de sirva essa mulher. Esposa, sirva esse homem. E muitas mulheres também só querem, vem a mim. Eu vou dizer, porque às vezes as mulheres falam assim, mas você não faz nada. Mas às vezes a mulher só, eu vou dizer, a semeadura ela funciona, irmã. Começa a plantar, se o teu marido não está fazendo, para de cobrar ele também. Ou se o marido não está fazendo, é o dever dos outros, um do outro. Porque tudo que você planta, você vai colher. Se você plantar o amor na vida dele, se você plantar, né, nele, você vai receber. Mas o diabo quer roubar esse primeiro amor. O diabo quer roubar o quê? A comunicação no lar. Quando casa, fala bastante. A mulher principalmente, né? A mulher fala. O homem é de poucas palavras. E quando decorrer da caminhada, a mulher fala menos e o homem não fala mais nada. O que é isso? O diabo está querendo saquear a comunicação dentro da casa. O diabo quer parar a voz da casa, porque quando a voz é parada dentro da casa, outra voz vai ecoar. E se essa voz não for Deus, vai ser a voz da serpente. E isso vai trazer divisão dentro da sua casa. Hoje é uma vacina para você, meu irmão. O diabo quer sacar a sua comunicação, o diabo quer roubar o primeiro amor. Você tem que cultivar as coisas. Casamento tem que ser guardado. O jardim era perfeito, mas Deus disse para Adão, Adão, guarda esse lugar, porque alguém vai querer entrar. Não deixe a serpente conversar com a sua mulher. O romantismo. No começo todo mundo é romântico, né? Palavras apaixonadas. Elogiando a esposa. Continua, irmão. Não deixa o diabo roubar a alegria de viver a dois. Começa a mudar agora, mas ela não faz, não importa. Você vai refletir a imagem de Cristo. Você vai expressar Cristo. Você não faz porque o outro não está fazendo, você faz porque você tem uma nova natureza. Essa nova natureza ela ama. A Bíblia diz que o amor ele é doador. O amor não é invejoso. O amor não se glorie. Não fica falando eu faço, mas você não faz. Para com isso, irmãos. Não cobre do outro, constranja com amor.
O amor cobre multidões de pecado. O amor, irmão, é mais forte, irmão. O caminho que Paulo nos ensina maior é o amor. Guarde esse ambiente. Guarde essa casa. Guarde esse lar, não deixe os amalequitas roubarem, não deixe a harmonia ser quebrada na sua casa, porque a harmonia, ela é algo que Deus estabeleceu para viver. O Jardim do Éden era um lugar de paz, era um lugar de harmonia. Sua casa tem que ser um lugar de paz, um lugar de harmonia. Aleluia! Eu vou acabar, mas existe... Dentro de uma guerra na casa, existem 5 coisas que o diabo ataca mais para acabar com a sua casa. Se você tem caneta, papel, anote muito rápido agora. Que nós vamos adorar a Deus aqui, nós vamos orar pelas famílias, pelos filhos, pelas casas. Os amalequitas não vão roubar as nossas famílias. O diabo não vai destruir a sua casa. O inimigo sempre ataca a família por 5 coisas. Diga 5 coisas. Primeira coisa que o inimigo ataca a família, isso é vital, é o dinheiro. Escuta aqui, dinheiro também é espiritual. Uma família entra em crise quando as finanças são abaladas. O diabo sabe desestruturar uma casa quando a má administração está dentro da casa. Porque muitas vezes nós compramos coisas que não precisamos para impressionar pessoas que não conhecemos. E aí chamamos Deus para o problema, porque Deus não me abençoou. Eu quero dizer para você, se Deus te deu um governo, você tem que saber administrar suas finanças corretamente. Deus te confiou você a dinheiro. O dinheiro é espiritual, o dinheiro que Deus confia é de Deus. Eu faço o que eu quiser com o meu dinheiro. Eu vou dizer uma coisa para você, quem te deu a vida foi Deus. Quem te deu fôlego de vida foi Deus. E quem te deu sabedoria para você adquirir riquezas foi Deus. Então não se glorie que você trabalha e você faz e você tem a habilidade que você tem, porque nada você tem se Deus não tivesse dado para você. Então tudo é dele, tudo é dele. Se Deus te deu recursos hoje, meu irmão, aprenda a administrar, aprenda a viver, porque se você não aprender a administrar as suas finanças, o diabo vai entrar. E quando o diabo entra, uma coisa que abala casamento é finanças. Fica uma pressão em casa, o homem se sente nada. Falta de administração. Você foi chamado para governar, meu querido. Você foi chamado para administrar bem os seus recursos, suas finanças. Homens, quero falar com você, não olhe para baixo, olhe para cima. Você tem um pai também que provê todas as coisas. E é tempo de você olhar para cima e falar: a minha casa não vai passar necessidade. Eu vou caminhar debaixo dos princípios de Deus. Eu vou administrar bem as minhas finanças. Eu vou administrar bem a minha casa, porque o Senhor confiou essa responsabilidade a mim, a minha casa, a minha família. Então eu vou ser um bom administrador de tudo que o Senhor me dá. Precisamos reconciliar todas as coisas. Achamos que ser espiritual é chegar aqui, rodar e sentir a presença de Deus. Não existe coisa mais espiritual de que ter governo sobre a casa, de que ser um homem de palavra, de que ser uma mulher de Deus que reflete a glória de Deus. Não chegue contando vantagem para os outros, como está. E eu falo hoje para você olhar para você, aqui ninguém está olhando para o outro, por favor. Aqui é eu e você, é eu e Deus, é você e Deus. Hoje é um encontro com Deus, hoje é Peniel, nós estamos num vale de Jaboque, lutando com Deus. Mas você vai sair daqui abençoado. Você vai restaurar, você vai saquear o inferno, vai falar: ei, eu não estou gerando filho para ser escravo. Minha esposa não é para ser escrava, não. Você não é para ser escravo do dinheiro, do trabalho. Você é para reinar como um homem de Deus. Deus te deu autoridade para você. Filhos é uma coisa que estrutura o lar. Quando os teus filhos estão bem, você está bem. Mas quando os teus filhos estão mal, não tem como um pai e uma mãe estar bem. Filho é uma coisa que, se não está bem, a casa não está boa. Os amalequitas roubaram os filhos, a Bíblia fala. Levaram as mulheres, saquearam, diga saquearam. Saquearam, fala de finanças, roubaram as finanças deles, roubaram os recursos deles. Primeira coisa que o diabo quer entrar nas suas finanças. Porque se ele entra nas tuas finanças, a casa pode cair. E ele quer também os teus filhos. Eu vou dizer uma coisa: os teus filhos não foram criados para ser escravos. E a Bíblia fala que eles foram levados escravos. Os teus filhos foram criados para ser ungidos. Os teus filhos são flechas nas mãos do valente. Os teus filhos são ministros de Deus, representantes de Deus, sacerdotes de Deus. Mas você, pai e mãe, você tem a responsabilidade
de guerrear na sua casa, de lutar contra o diabo, não contra a tua esposa, o teu filho. E marido e mulher que está aqui, cuidado, para você não só focar nos teus filhos, que um dia os teus filhos vão casar e você não sabe mais viver entre marido e mulher, virar dois bons amigos dentro de casa para criar filhos. Filho é muito bom, mas filho tem que ser lançado a um propósito. Tem muitos casais que depois de gerarem filhos, aí 20 anos, o filho casa, são dois bons amigos dentro de casa. E tem problema de relacionamento depois que os filhos vão embora. Sabe por quê? A vida deles todas foi para os filhos. Eu quero falar para você, a tua vida não é para os teus filhos são de Deus. Agora a tua responsabilidade é ensinar o caminho do Senhor e preparar essas flechas para lançar. Teu filho vai embora um dia da tua casa. Oh, esse som tá bom. Aleluia, agora senti a presença, voltou. Estou falando tantos princípios espirituais aqui. Hoje é uma conversa com o Pai que está no céu. Nós vamos resgatar tudo aquilo que o diabo está tentando resgatar. Irmãos, essa geração vai ver a glória de Deus na tua casa. Essa geração vai ver a glória de Deus nos teus filhos. Os teus filhos vão para a escola e uma geração caída vai olhar para ele e vai dizer: quem é esse que não se mete com droga? Quem é esse que tem uns olhos diferentes como de fogo? Quem é esse que está queimando por Deus? Essas são as flechas que nós temos que preparar. Essa é a responsabilidade minha e tua. A igreja não é responsável simplesmente só para o teu filho. Você, pai, você, mãe, na sua casa é responsável também. Não chega aqui na igreja e fala: dá um jeito, não. Começa em casa. A igreja simplesmente te ajuda, você, te dando um suporte. A responsabilidade de um pastor não é cuidar dos teus filhos, é você, pai e mãe. É aconselhar você. Cadê os maridos e as mulheres aqui? Diga para ele: um dia os nossos filhos vão nos deixar, mas eu nunca vou te deixar. Minha esposa falou isso para mim ontem. Minha esposa estava no hospital com a minha sogra, ela está bem, se recuperando. E ontem ela olhou para mim e falou: bem, nós estávamos aqui num fight, mas esse fight é bom para trazer ordem em casa, porque Deus está ministrando comigo e eu estou pilhado, falei assim, eu estou doido. E aí nós estamos conversando, trazendo ordem na casa. E eu conversei com a minha esposa, ela falou: vamos parar com esse negócio aqui, porque os nossos filhos um dia vamos pro que é bom. Eu falei: vamos pro que é bom. Aleluia. Família tem que ser assim, irmão. Nós resolvemos um problema. Não é que não tem pastor, tem muito problema. Filho de pastor não é perfeito. Não espere perfeição. Os meus filhos não são perfeitos, são como os teus filhos. Não coloque peso em ninguém. Aleluia. Aleluia. Nós estamos só no segundo. Saúde. Eu já falei sobre saúde aqui. Uma das coisas que o diabo ataca é saúde. Diga saúde. Dinheiro. Diga dinheiro. Filhos. Saúde. Uma pessoa enferma é duro, irmã, abala uma casa. A saúde emocional é a pior ainda. Que Davi, a Bíblia fala que Davi chorou muito quando viu a casa dele quebrada. Quando viu tudo saqueado, a Bíblia diz que Davi chorou muito e se angustiou. Sabe de uma coisa que acontece? A angústia, ela gera enfermidades. A falta de perdão gera enfermidades. E muitas vezes o diabo tem atacado você, homem, mulher, por falta de perdão, por angústia, por preocupações. Não andei preocupados com coisa alguma, mas fazei conhecida diante de Deus todas as coisas. Porque a preocupação leva você a adoecer, leva câncer, úlceras, tudo isso, e o diabo quer roubar você na enfermidade. Mas eu quero dizer para você: tua casa é uma casa de paz. Pare de se preocupar, confia no Senhor. Como que eu faço, pastor? Como Davi fez. A Bíblia diz que Davi chorou muito. E quando Davi chorou muito, ele foi buscar o Senhor. Sabe como você restaura a sua casa? Já para nós encerrar, é chorando aos pés do Senhor. É buscando o Senhor e dizendo: Senhor, os meus filhos são do Senhor, a minha esposa é do Senhor, a minha casa é do Senhor, o meu lar é do Senhor, e eu vou chorar na presença do Senhor. Irmãos, é chorar muito, porque hoje está faltando lágrimas. Está faltando homens e mulheres que se dobram diante do Senhor e falam: Senhor, eu estou levando a minha casa a sério, eu quero representar o Senhor, não quero ser negligente, quero ser intencional, quero ser um homem, quero ser uma mulher de Deus.
Quero cuidar do meu corpo, quero cuidar da minha saúde mental e física. Casamento é para ser não um parque de diversão, mas um Éden em Cristo. Esse Éden tem problema. Eu quero que você se coloque de pé. Fazer de conta que estamos acabando. Aleluia. Se você casou, você está casado. Se você casou pela segunda vez, você está casado. Não separe mais. Casado pela primeira, pela segunda, não separe mais. Que a tua palavra seja uma palavra de quem reflete Cristo. Que a tua palavra seja que até a morte o separe. Até a morte é no momento da enfermidade, quando passa pela enfermidade. O que prova um casamento, a prova de fogo, não é quando tudo vai bem. A prova de fogo, às vezes, quando a finança é abalada, quando a enfermidade chega, quando os filhos, às vezes, estão passando por... Essa é a prova de fogo. Essa é a prova de fogo. Mas eu vou dizer uma coisa: Cristo é a base que sustenta toda a sua casa. Eu não estou trazendo isso para trazer condenação para você. Eu estou trazendo isso para você identificar a área e dizer: Satanás, aqui não mais. Aqui não mais. Minha casa não. Minha família não. Talvez você fale: pastor, bonitas suas palavras. Não são minhas palavras, querido. São as palavras de Deus. Pastor, mas o mundo mudou. Eu quero dizer, a palavra de Deus é mais atual do que qualquer mundo nessa terra. Família desestrutural não, família de Deus, nasceu no coração de Deus e Deus vai preservar a família. Por mais que se levanta alguém para falar contra a família, eu quero dizer, Deus criou homem e mulher, os criou e os abençoou e colocou eles no lugar onde a presença de Deus estava. Uma casa se mantém aonde a presença de Deus está. Eu tenho um desafio para você essa semana. Nós não vamos só orar por você, nós vamos desafiar você. Eu quero que essa semana você estabeleça rotinas diferentes na sua casa. Eu quero que essa semana você separe pelo menos um dia da semana para você estar com a sua família, com os seus filhos. Ore com eles, ministre uma palavra no coração deles. Porque não vale a pena você vir só ouvir isso aqui, ser ouvinte e não ser praticante. O que vai mudar você é ouvir essa palavra, deixar essa palavra entrar e ser intencional. É isso que vai te mudar. É isso que vai mudar a sua casa. Pastor, mas eu estou acostumado há muito tempo a viver esse estilo de vida. Eu quero dizer para você, se esse estilo de vida não é o estilo que Deus determinou, joga fora. Joga fora, não vale a pena. Porque tudo que Deus estabeleceu tem a bênção dele. Eu quero dizer que a tua casa é uma casa abençoada. Tua família é um lar de paz. Nós vamos saquear, nós vamos tirar tudo aquilo que o diabo tem roubado esses anos. Eu quero orar com você, eu quero orar. E se você está com sua esposa aqui, dá a mão para ela. Se você está com seus filhos, eu quero que seus filhos vão perto de você. Eu acho que eu só tenho o Gabriel aqui, sobe aqui, filho. Cadê o Daniel? Minha esposa está aqui, vai perto da sua família. E se você não tem família aqui, se junta com alguém, porque todo mundo é família aqui. Se junta com alguém. Nós vamos orar juntos aqui. Nós vamos declarar, se você está com a sua família, vai até ela. Alguém viu o meu Dene por aqui ou ele está no outro? Ah, meu Dene está aqui. Vem aqui, filho. Aleluia. Minhas flechas estão aqui, irmãos. Tem um adorador aqui, um profeta. Nós estamos numa batalha. A guerra dentro de casa, a guerra dentro da tua casa. O diabo não vai prevalecer. Os amalequitas não vão saquear a sua vida, a sua família, a sua casa. Nós vamos orar, porque nós só conseguimos isso com a unção do Senhor. Nós só conseguimos isso com a força do Senhor. Enquanto o Senhor vai estar adorando aqui, eu quero que você ore. Se você é marido, ore para sua esposa. Se você é esposa, ore para o seu marido. Se vocês estão juntos, orem pelos outros. Se você às vezes não está com seu marido, com a sua esposa, como eu não estou com a minha esposa, ore por alguém também. Mas declare: tudo aquilo que o inimigo roubou, nós vamos tomar de volta.
Os nossos filhos são heranças do Senhor. A sua casa é preciosa. Deus ama a sua família. Deus ama a sua casa. Deus ama o seu lar. Pai, muito obrigado. O que vale mais nesse mundo, Pai, é o que nós temos mais perto de nós, Pai, são as nossas famílias. Pai, eu declaro que o mundo não vai roubar os princípios e valores. Eu declaro, Pai, que essa geração que se levanta, Pai, vai ver a glória de Deus dentro da nossa casa. Vai ver a glória de Deus dentro da nossa família. Pai, eu quero declarar, Pai querido, que os verdadeiros filhos se levantam para expressar a glória de Cristo. Eu quero declarar em cada casa, em cada família, a imagem que está corrompida vai voltar à originalidade. Cristo em nós é a esperança para o mundo. Pai, eu declaro restauração dentro das casas. Eu declaro os lares sendo restaurados. Eu declaro famílias sendo restauradas. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, Pai, que os nossos filhos, Pai, são do Senhor. Eu declaro, Pai, que o diabo não tem poder de roubar, matar e destruir, porque o Senhor veio da vida. O Senhor veio da vida. O Senhor veio da vida. Eu declaro vida dentro das casas. Oh, vida. Eu declaro vida dentro das casas. Eu declaro vida. Pai, eu declaro, Pai, oh Espírito Santo, vida. Vida. Nós não abrimos mão, Pai, daquilo que o Senhor nos entregou. Oh, aleluia. Nós declaramos nossa casa, nossa família do Senhor. Minha casa será reconhecida. Eu declaro, Pai, que o Gabriel é teu, o Daniel é teu, Pai. Pai, o coração do Gabriel é um coração apaixonado. O coração do Daniel é um coração apaixonado pelo Senhor. Eu declaro que eles são, Pai, usados pelo Senhor. Ministros, sacerdotes, profetas, reis. O Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Aleluia. Casa do meu coração, tua casa todo dia. Pai, eu oro pela minha esposa, Pai. Abençoa a vida dela ali, Pai. Seja à vontade Pai. pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Eu quero orar pelos solteiros também, Pai. Eu quero declarar sobre cada um, Pai, que ainda não casou. Que esses princípios, Pai, venham ser claros na vida deles. Eu declaro, Pai querido, que o Senhor já preparou, Pai, um propósito na vida de cada um. É o Senhor que une famílias. É o desejo do Senhor a união de famílias. É o desejo do Senhor a criação de filhos, o multiplicar. Eu quero declarar sobre aqueles que estão ainda se relacionando da sabedoria, Pai, para decidir, para olhar, e quando olhar ver Cristo na vida de um homem, na vida de uma mulher. Pai, eu declaro sobre os casamentos guardados, casas guardadas,
filhos guardados. Eu declaro, Pai, guarda as nossas finanças, dá-nos sabedoria para administrar os recursos. Nos dá-nos sabedoria, Pai, para administrarmos, Senhor, Pai, o nosso casamento. Nos ensina a falar, nos ensina a nos expressar. Pai, tira toda a interrupção que às vezes o diabo tenta colocar em palavras, de um falar uma coisa e outro entender outra. Pai, todo bloqueio na mente, todas as famílias que hoje, ou a esposa ou o esposo estão cego, Pai, que caia a cegueira agora. Eu declaro famílias restauradas. Eu declaro que até o final, Pai querido, dessas ministrações, nós vamos ver lares restaurados, famílias restauradas, filhos abençoados, cumprindo o propósito de Deus para sempre. Obrigado, Pai, por essa manhã, em nome de Jesus. Amém.